Agora tá gravando. Beleza, pessoal. Então vamos Agora lá. tá. Então, vamos dar continuidade. Nossa, esse Teams. Mas vamos lá. É o seguinte, para quem perdeu aí as primeiras aulas, tá? Para quem perdeu, o que eu quero? Não gravou, teve um problema aqui no Teams, não conseguiu gravar. Eu só expliquei, tá, sobre a linguagem PHP, os programas necessários para usar, tá? É só ler a apostila, a aula 1, PDF da aula 1, tá? E digitar os exemplos lá no Notepad++. Todos os códigos que estão lá, exemplo 1, exemplo 2, assim por diante, tá? É só você digitar ele lá e testar. Como é que você testa isso? Você cria um arquivo no Notepad++, .php, tá? Exemplo 1, arquivo 1, exemplo 2, .php, exemplo 3, assim por diante, e coloca dentro do seu servidor local, dentro da pastinha www lá, e vai no seu navegador e coloca localhost barra o exercício, exemplo 1.php, tá? Aí você vai conseguir testar para quem perdeu a aula aí, tá ok? Então, foi só uma base bem fraca aí, né? No primeiro lá, não perdeu nada, fica tranquilo que no decorrer das aulas aí eu vou retomando isso daí. Então, você vai, a obrigação do aluno que não assistiu essa aula é assistir a aula 1, PDF da aula 1, tá? E digitar aqueles códigos exemplo que tá lá, tá? Para praticar aí a linguagem PHP, ok? E agora a gente vai dar continuidade aí à segunda parte aí de hoje da aula, tá? Bom, vamos lá, tá? É o seguinte, agora eu vou começar, né, o PDF da aula 2, que está lá no Teams também, tá? Então, o PDF da aula 2 está aqui no Teams, que eu agora vou compartilhar minha tela com vocês, tá? E eu vou explicar algumas coisas que a gente não viu ainda. Tá aí. Esse aqui é a aula 2, tá? Ó, 2 eu deixei na sequência. Tem 1, aula 1, 2, aula 2 e 3, aula 3. Por enquanto, tá? Bom, vamos lá. Nessa aula, a gente vai trabalhar o quê? Com manipulação de dados, numérico, texto, aspas, constantes e variáveis, né, em PHP, escopo de variáveis, conversão de variáveis, interpolação de variáveis, variáveis criadas durante a execução, tipo de variáveis, operadores e precedência, tá? Na verdade, um resumão do que eu já falei da aula 1. Então, a aula 1 é muito simples, tá? Fique tranquilo que você não vai ter perda nenhuma de conteúdo. Por quê? Porque esse slide que essa aula 2 aqui, ele vai abranger tudo que foi falado na aula 1, tá? Então é o seguinte, aqui eu explico o que é variáveis, como declarar variáveis, que foi falado agora há pouco, tá? Então, assim, as variáveis que são permitidas é igual em qualquer linguagem, tá? Quando você for declarar uma variável, você precisa pôr no dólar primeiro, tá? O cifrão, tá? Dólar não, cifrão, e o nome da variável. Lembrando, aqui ele está falando assim, ó, variáveis válidas e inválidas, ou seja, tá? Você não pode ter variável começando com número, não pode, tá? Ele não deixa, tá? Você pode começar com underline, né? Você pode começar com letra, mas com número não pode. Então, isso aqui já foi falado também na aula 1, tá ok? Então, fique tranquilo que no decorrer da disciplina aqui do conteúdo, a gente vai toda hora falando, declarando variável e assim por diante. Tá? Então, ele segue o mesmo procedimento de qualquer linguagem de programação. A única diferença é que você precisa colocar o cifrão primeiro para declarar uma variável. Tá? Bom, e case sensitive. É recomendado o uso de identificadores. E quando a gente fala em identificadores, são variáveis. Sempre em maiúscula, ou seja, se você misturar o tipo de letra, pode ocorrer confusão. Tá, olha só. Aqui é uma variável válida. Cifrão, nome, aluno. Só que coloquei um underline aqui no meio, tá vendo? Ou você ajunta, não pode pôr espaço. Não pode. Tá? Eu não gosto. Eu gosto de trabalhar assim tudo minúsculo, mas aí fica a critério de vocês, tomar cuidado aí. Então, se você declarou a variável com letra maiúscula, tem que usar a letra maiúscula. Se você declarou com letra minúscula, é minúscula, tá? Isso aí já foi falado, tá? Isso aqui é o básico de qualquer linguagem de programação, tá? Bom, aqui eu falo um pouquinho sobre o escopo de variáveis, que é como declarar. O que importa para a gente agora aqui, de novo, é isso aqui, ó, escopo global. O que seria isso?
Tá? Existem duas formas aí que a gente tem que tomar muito cuidado em PHP. Existe, né? Toda linguagem tem variáveis globais e variáveis locais. Tá? Variáveis globais e variáveis locais. As variáveis locais, elas são enxergadas dentro de um pedaço de código. No nosso caso aqui, funções. Função. Tá? Então, é o seguinte, vamos imaginar assim, eu tenho uma página, eu tenho uma tag PHP, e dentro dela eu vou separar o meu código. Vou imaginar uma casa, tá? A casa inteira, a sua casa inteira é a sua página, certo? Os cômodos são as suas funções, tá? Você está separando em blocos os cômodos da casa. Se você declarar uma variável, por exemplo, no corredor da tua casa, todos os cômodos têm acesso. Então, ele é global. Então, qualquer lugar da casa, essa variável é enxergada. Você reconhece ela. Você consegue ver ela. Tá? Estou dando um exemplo aí. Se você declarar uma variável dentro do cômodo, por exemplo, dentro do seu quarto, ela só funciona, ela só é reconhecida do programa, né, na página, dentro daquele quarto. Saiu do quarto, ela deixa de existir. Isso é uma variável local. Tá? Então, a variável global, toda a página, toda a casa, você consegue enxergar ela. Enxergar quer dizer o quê? Trabalhar com valor, atribuir valor, né? Fazer operações, assim por diante. As locais são específicas. Tá? Se você, por exemplo, declarou uma variável dentro da sala da sua casa, que é um exemplo, tá? Só a sala consegue enxergar ela. Foi para a cozinha, já era. Você não consegue mais enxergar ela. Tá? Essa é a diferença de variáveis globais e locais. Claro que eu estou usando um exemplo aqui para que você possa entender. Tá? Seguindo aqui, eu tenho o exemplo 7, tá? Que é um código que eu uso aqui. Ó, tá? Vamos entender esse código. Olha só, eu criei a estrutura no HTML, que tem que criar, tá? Mas todos os arquivos são .php, né, agora. Mas eu preciso do HTML para exibir no navegador, né? Então, vamos lá. Na tag aqui PHP, onde você inicializa ela aqui, ó, você inicializa a tag PHP e fecha. Aqui dentro, tudo que tiver aqui dentro é comandos PHP. Eu fiz o que aqui, ó? Eu declarei uma variável num, ó, cifrão num, recebe 500, o valor 500. Aí eu criei uma função, né, uma function, chamada escopo 1. Tá? Isso aqui é uma função que eu estou criando em PHP. Veja bem. Então, para que você entenda, tudo que está aqui dentro dessa taguinha PHP seria a sua casa e esse escopo aqui seria um cômodo da sua casa, para que você entenda. Tá? Bom? E olha só, a variável num, eu uso ela no algoritmo inteiro. Percebam, ó, fora da função, declarei a variável recebendo 500. Aqui dentro, eu coloco esse comando aqui, ó, mais igual 5. O que quer dizer isso? Ele quer dizer o seguinte, vai receber mais 5. Então, se num está valendo 500, aqui ele vai receber mais 5, 505. O comando echo serve para imprimir na tela. Tudo que você quer exibir na tela, no navegador, tá? Em PHP, você usa o echo, comando echo, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu criei a função chamada escopo 1, usei a variável aqui dentro para exibir, e depois, fora da função, por que fora da função? Aqui, ó, abre chave, fecha chave. Quer dizer que isso aqui tudo, ó, essa parte toda aqui é uma função. Ela termina depois que você fechou a chave aqui embaixo, tá? Então, esse comando echo aqui embaixo já está fora da função. E o que acontece aqui? Aqui, eu estou fazendo assim, ó, a variável null concatenando com BR, para quebrar uma linha. Então, quanto que valia, se você fosse analisar de uma forma geral aqui, quanto que null está valendo? 505. 505. Isso. Só que, na verdade, não. Vou explicar o porquê. Aqui abaixo, escopo 1, quem que é escopo 1? É a minha função. Então, eu chamei ela. Então, o programa veio executando essa linha, entrou na função, executou tudo aqui dentro da função, saiu da função, imprimiu o valor de número, da variável num, perdão, e aqui abaixo chamei a função.
Ele só executou a função aqui porque depois eu chamei ela aqui, ó, ele vai voltar aqui na função e fazer isso. Resumindo, de novo, num recebe 500. Chegou aqui na função, ele pula, porque até então eu não chamei ela, mas está aqui dentro. Aí ele vem aqui embaixo, imprime, né, exibe, comando eco faz isso, imprime na tela, no navegador, exibe o valor de num, que é 500. Aí chegou aqui nessa linha, na linha 15, ele chama a função escopo 1, ó, com o mesmo nome, tem que ser igualzinho. Na hora que ele chama, ele vem para cá, executa tudo que tem aqui dentro. Só que tem um porém. Essa telinha aqui embaixo é a tela de erro que vai dar. Por quê? Ó? Percebam que quando ele executou esse código, ele exibiu aqui, ó, 500 no navegador. Depois ele falou que deu erro. Por que deu erro? Ele não conheceu a variável num. Aí depois ele exibiu 5. Por quê? Nesse caso aqui, esse num que está aqui fora da função e esse num que está aqui dentro é o mesmo nome, mas é a mesma variável? Não, é diferente. É diferente. Por que que é diferente? Porque essa daqui foi declarado fora da função e essa aqui foi declarada dentro. É o mesmo nome, só que não são iguais, não é a mesma pessoa, não é a mesma variável no caso aqui, tá? Então, o que acontece? Por isso que ele exibe 500 e depois exibe 5. Por quê? Na hora que eu exibo aqui fora, esse num, ele vale 500, que eu declarei aqui. Na hora que eu chamo a função escopo 1, ele vem para cá e num recebe 5. Ah, mas não vale 500? Não. Essa variável aqui, num, não tem nada dela. Ela não recebeu nada. Ela está recebendo agora, ó, mais igual. Tá? Então, por isso que exibiu 5 aqui embaixo. E ele dá essa mensagem de erro porque ele falou assim, ó, eu não sei quem que é essa variável num aqui dentro da função. Eu não sei quem que é. Tá? Ele não reconheceu essa variável. Só que ele executa. Tá? Ó, recebe 5. Por quê? Porque aqui o eco, ó, eu imprimo 5, num. Tá? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, tem que tomar muito cuidado. Tá? Se você declarou uma variável fora aqui, ela vai ser enxergada fora. Dentro da função aqui, ele é local. É outra variável. Ah, mas está com o mesmo número, com o mesmo nome. Pode estar, mas não é a mesma variável. Tá? Esse num que está aqui dentro de função, de function, ele só é reconhecido aqui dentro. Saiu daqui, tchau. Está fora. Tá? Ninguém sabe mais quem é ele. Mesmo que tenha o mesmo nome. Seja iguais. No próximo exemplo aqui embaixo, estou explicando aqui, ó, fica mais fácil. E aí? Como é que eu resolvo isso? Para você falar que a mesma variável aqui, ó, num, essa daqui é a mesma, você precisa colocar aqui, ó, global, essa palavra aqui, ó, global. Que quer dizer o quê? A variável num, ela é global. Tipo assim, ó, PHP, essa variável num é global. Ou seja, se eu colocar ela aqui fora, colocar lá em cima, colocar aqui embaixo, onde eu colocar ela, mais de uma vez, é a mesma. Tá? Então, aqui, neste caso aqui, tá? O num, a variável num, ele vai identificar que é a mesma coisa. E aí, agora? Então, o num recebe 500, pula, chega aqui nessa linha da função, a linha 10, ó, ele pula, vem para a linha 16 aqui, ó. Imprime num, tá? Imprime num. Só que aí, vai exibir o quê? 500 ou 505 agora? 500. Não, 505. Por quê? Porque essa variável aqui é global. Independente do que aconteceu, ele entrou aqui dentro, ó. Você está atribuindo mais 5 para ela aqui, ó. Sim, é porque da outra vez o senhor chamou ela, não foi? Dessa vez não chamou? Uhum. Tá? Então tem que fazer isso. Tá? Por isso que eu pensei. Não, porque ela é global. Então ela vai receber o valor. Tá? Ela vai receber o valor. Independente de qualquer Professor, coisa, ela vai receber. Oi? para que um exemplo do que a gente usaria esse função? Por exemplo, boa pergunta. Nós estamos aqui na sala de aula. Eu quero fazer uma página para verificar dos meus clientes, meus alunos, eu, professor. Quero fazer uma página para verificar o cadastro de usuário, de aluno, perdão, cadastro de aluno. E eu preciso verificar, eu peço para o aluno digitar o CPF dele, certo?
E aí? Então, ele tem que digitar o CPF, o meu programa, minha página vai verificar assim, ó, CPF seu é inválido. Não existe esse CPF. Ah, não, CPF é válido. Beleza, pode fazer o cadastro. Aí eu te pergunto, se eu tenho 60 alunos, tá? 60 alunos. Eu vou fazer um código, né, que eu vou usar numa página, por exemplo, de cliente, funcionário e professor. Professor não tem CPF? Aluno não tem CPF? Funcionário não tem CPF? Certo? Todos têm. E são páginas distintas. Uma página eu abro para cadastrar aluno, outra página eu abro para cadastrar funcionário e outra página eu abro para cadastrar professor. É um exemplo, tá? Aí eu te pergunto, todos vão verificar se o CPF é válido, tanto para funcionário, tanto para aluno, tanto para professor. Aí eu vou ficar copiando e colando esse código para as 3 páginas. O que eu posso fazer? Eu posso criar uma função à parte, tá? Que serve para a página de cliente, de aluno, para a página de professor e para a página de funcionário. Apenas eu chamo ela como eu fiz aqui, ó, escopo 1. E passo por parâmetro aqui o quê? O valor do CPF digitado, tanto para aluno, tanto para professor, tanto para funcionário. Então, Legal, eu legal. separo. Então, um código só serve para todos. Entendeu? Porque Economiza tem tempo, né? funções. Oi? Economiza tempo e espaço. Com certeza. Aí vamos imaginar que amanhã você é contratado para fazer outro site de advogado. O advogado, beleza. O advogado tem cliente. O cliente dele não tem CPF? Sim, aí já pega essa daí também. Uhum. Da hora. Então, você separa em blocos distintos. Tá claro o que eu tô falando? Sim. Você não ficar Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V 1000 vezes, por exemplo, sei lá. É um Legal, legal. exemplo aí que eu dei. Tá? Então, a gente faz funções. Function. Function, né? Tradução de função em inglês, para o português. Olha só aqui. Ah, eu esqueci de chamar lá aqui nesse exemplo. Me perdoa, aqui eu esqueci. O escopo eu não chamei aqui, faltou, tá? Por isso que eu pensei que era só 500, porque não chamou ela. Não. Eu não chamei ela, verdade, tá? Eu esqueci. Desculpa, tá? Só colocar aí, eu fiz isso daqui hoje à tarde. Preparei isso aqui hoje à tarde. Bom, vamos lá. É só por essa linha aqui, ó. Igual tá aqui, ó. Bom, aqui eu explico tudo que está acontecendo que eu acabei de falar, ó. Não recebeu, ó, atribuiu 500. Depois aqui, ó, eu uso o quê? Um vetor. Gente, isso aqui é vetor, ó. A variável entre colchetes aqui é um vetor. Exibe o valor 500, eu já vou explicar. Aí depois aqui, ó, acrescento 5. E no final, quando eu chamo a função, ele vai exibir o novo valor 505. Isso aqui é um vetor. Então, para você atribuir valor, se quiser trabalhar, você pode trabalhar assim, tá? É só um exemplo, tá? Tudo que eu falei está aqui. É que aqui eu coloquei vetor, mas poderia ser assim também, ó. Não teria problema, tá? Mesma coisa, aqui eu usei com vetor. Vetor a gente vai trabalhar, professor? Lá na frente eu vou explicar como que você faz um vetor em PHP, tá? Para depois a gente começar a programar com banco de dados. Por quê? Até então vocês estão vendo banco de dados 2. Vocês já aprenderam a fazer create, table, assim por diante. Eu acho que o professor de vocês já falou sobre insert, update, delete, não falou? Vamos entrar ainda nessa parte. Então, o que vocês for aprender em banco de dados, vocês vão usar aqui comigo. Então, enquanto isso, a gente está vendo o básico do PHP aqui, sem banco, para vocês conhecerem a linguagem de programação PHP, tá? Quando eu for entrar com banco de dados, igual a primeira aula da semana passada, que vocês viram, até lá, vocês já aprenderam bastante coisa de banco, então vai fazer sentido as disciplinas. Vai fazer sentido, tá? Quem não assistiu, assiste a primeira aula que eu expliquei, lembra? Dos comandos de banco de dados, a gente vai usar bastante aqui. Bom? Por que eu estou falando isso? Que aí depois a gente vai trabalhar com vetor, repetição, igual que vocês viram lá em lógica de programação. Lá, se, então, se não, para, enquanto. Lembram disso? If, else, Isso. while. Isso. A gente vai ver, a gente está vendo isso aqui.
essa primeira semana, essa semana e a semana que vem vai ser isso. Aí na outra semana, a gente já começa a fazer uma página legalzinha. Eu tenho que explicar alguns conceitos. A gente está vendo aqui, aprendendo primeiro a linguagem PHP para dar continuidade e criar um site, uma página realmente com banco de dados, com PHP, com HTML, assim por diante. Foi igual eu expliquei na primeira aula. Bom, aí aqui eu explico bastante, ele fala o que aconteceu e tal. E aqui existe, ó, uma questão muito séria aqui, ó. Conversão de variáveis. Se tiver uma string contendo somente números, o PHP somará normalmente esse valor com outra variável numérica. Se houver texto e número em uma string, ele usa somente a parte que possui números para efetuar a operação aritmética. Isso aqui já foi falado, né? A questão das bolas lá naquele exemplo. Tal. Então, o que eu fiz aqui, ó? Num recebe 5. Aí, string recebe 5. Esse cara aqui é igual a esse? Não, Esse 5. entre aspas, Não, pressupõe senhor. que Um é texto. número e um é valor e o outro é letra, né? É um caractere. Muito Isso. bem. Muito bem. A ideia de fazer isso aqui era para mostrar isso para vocês. Então, aqui é número, um valor. Aqui não, aqui é um caractere, é um texto. Tá? É um texto. E se você fazer aqui, ó, echo num recebe string, ele vai concatenar isso daqui. Ele vai tentar somar. Tá? E se você multiplicar também, porque o que vai acontecer aqui? Ele vai olhar que um é número e que o outro é texto, ele vai pegar só o valor que é numérico, multiplicar e continuar com o texto na frente. Tá claro o que eu falei? Ele vai verificar a string, na hora que ele achar o número aqui, ó, você está pedindo para somar. Ele vai fazer 5 mais 5. 10 vezes campeão brasileiro. E aqui abaixo? 5 vezes texto, tá? 5 vezes texto. Ele vai multiplicar. É como o senhor falou, isso daí pode ajudar e também pode bugar a mente rapidão. Justamente. Por isso que eu passo correndo isso daqui. Por que eu passo correndo isso daí? Porque, pelo amor de Deus, cara, se você vai trabalhar com texto, declara com texto. Trabalha variável com texto. Se você vai trabalhar com números, valores, trabalhe com variáveis com valores. Não mistura as coisas, mas eu tenho que mostrar para você porque acontece muito tipo de erro. Acontece muito tipo de erro, aí não sabe por que é. Aí você olha lá se o código do aluno, pô, mas aqui está com texto, aqui está com número, você quer que faz o que aqui? Tá? Então, se você separar as coisas, você não vai ter, vai ter esse problema nunca. Bom, e aqui? Dá para converter? Dá. Mas, olha, isso aqui eu nem gosto de falar muito isso, mas porque o aluno, às vezes, faz cada coisa só Jesus na causa. Por quê? Você pode converter o número, mas tem que tomar muito cuidado, tá? Como assim converter, professor? Por exemplo, você declarou uma variável lá monetária, tá? Aí você atribui um valor, você declarou uma variável e está recebendo um valor monetário. Vamos supor 10,20. R$10,20. Lembrando que não existe vírgula na programação. Vírgula não existe, tá? Uai, mas eu coloco no programa lá 10 parece com vírgula. O programador cria uma máscara que a gente vai aprender para aparecer, porque o Brasil é o único país que usa vírgula, não sei o que acontece, tá? No valor monetário. Porque a linguagem de programação é universal, então é ponto. É ponto. Tá? É ponto. Ah, mas aparece vírgula. Aparece, porque o programador fez isso. Mas se você for fazer a operação por trás, programar, você vai trabalhar com ponto. Tá? Então, vamos lá. 10,20. R$10,20. Se você converter essa variável para inteiro, o que vai aparecer na hora que você for exibir essa variável do tipo inteiro? 10. 10. Perfeito. Porque Porque você ele não aprendeu... chegou até os 5, aí ele não arredonda, não é? É, isso aí. Ele não vai pegar o valor fracionário, né? 10,20. Vai pegar só 10, porque ela é inteiro. Se você declarar como float double real, né, que é flutuante, aí sim. String, bom, vocês já viram em programação isso, então não é novidade para ninguém isso. String é texto. Array é vetor.
tá? E object é objeto. No caso aqui é linguagem orientada a objeto. Não sei se vocês estão vendo isso ou já viram, tá? O Java é um, o Python é um, tá? Orientação a objeto, tá? Programas, linguagem orientada a objeto, tá? Vamos usar Java orientação a objeto. Aí sim, hein? Adoro. Bom, então você consegue converter, tá? Aqui é só para explicar para vocês. Isso aqui não é novidade, porque isso aqui todas as linguagens, se você já programou outra linguagem, já viram, não muda, é a mesma coisa. Aqui, eu faço um exemplo. Se você quer transformar um valor inteiro, você faz cast, a gente fala. Transformar. O que seria isso? Ó, vamos seguir aqui embaixo. Ó. Soma, a variável soma recebe. Esquece esse cara aqui. Ó. A variável z mais a variável y mais a variável x. Aí, perceba aqui, ó, 7, 15, 10. Quanto que dá isso? 25, 32,577. Somando isso aqui, tá? Somando o valor de x, y e z. Como eu coloquei aqui int, ó, antes, tá vendo? Em parênteses, ó, int, quer dizer o quê? Que eu só vou exibir o que o valor? Considerar só 7. Não. Que o valor vai ser transformado inteiro. O valor vai ser transformado inteiro tudo, a soma. Quanto que dá a soma? 32,577. Ele vai mostrar só 32. Ele não vai arredondar. Vai mostrar 32 só. Ele só vai pegar o valor inteiro, 32, depois que tem do ponto aqui, ó, ele ignora. Certo? Certo. Beleza. Aqui eu estou explicando interpolação de variáveis. O que é interpolação de variáveis? Consiste em escrever o valor de uma ou mais variáveis dentro de uma string, que será mostrado na tela. Aí é só, isso aqui a gente já falou bastante, mas ó, o que acontece aqui, ó? Time, melhor time do mundo, Santos Futebol Clube. Tá? Campeão mundial interclubes. Certo? 62, 63, uma variável tipo inteiro, são números. E aqui texto. Na hora que você colocar aqui, ó, para exibir, ó, o time, vai aparecer aqui, ó, Santos Futebol Clube, foi título, campeão mundial interclubes em 1962 e em 1963. Tá? Então você consegue trabalhar com isso aqui. Tá claro? Caraca, isso é tão bom, não precisa ficar colocando aqueles mais, fecha aspas, fecha parênteses, coloca mais. Muito bem. O mais que vocês aprenderam é em Java. Aqui, para você fazer igual em Java lá, você usa o que aqui? Mais ou o que? Em PHP? Já mostrei, já falei. Em vez de você usar no Java lá, você usa mais. Aqui você usa o quê? Cifrão. Não. Cifrão é para declarar variável ou chamar ela. Isso. Mas o que o senhor está perguntando, eu dei um branco aqui pro senhor. É um ponto. Lembra do ponto? Beleza. Tá? No Java é mais para concatenar. No PHP é ponto. É a mesma ideia do Java. Só que em vez de colocar mais, põe ponto. Tá claro? Beleza. Só troca. Só isso que muda. Tira o mais do Java e põe ponto aqui em PHP. Mais nada. O resto é igual. Certo. Beleza. Bom, aí tá aqui falando, ó. Cuidado, deve ter cuidado para escrever variável dentro de uma string se houver mais de um caractere logo ao lado da variável. Olha só. Olha isso aqui. Olha o que eu fiz aí, ó. Sou var campeão. Isso aqui tá errado. Por quê? O var tá recebendo bi. Bicampeão. Vai dar certo isso aqui? Com certeza não. Olha aqui o correto. Sou, eu posso usar assim, ó. Entre chaves, que ele entende o quê? Que aqui está recebendo o valor de uma variável var aqui, ó. Bicampeão. Mas o mais usado, isso aqui quase não é usado. Bom, a gente vai usar depois. A gente vai usar depois. Mas o que eu mais vou trabalhar com vocês é esse daqui, ó. Acabei de falar. Olha aqui, ó. Ó o ponto. Certo. Se fosse em Java, isso aqui era o mais. Tira o ponto e coloca mais.
Não muda tanto. Na verdade, eu acho que o Java é até mais fácil de você compreender com o sinal de mais. É, eu particularmente sou a linguagem que eu mais Tudo gosto é questão de Java. prática. É questão mais de Também. hábito, na verdade. Isso. Tá? Beleza? Aí aqui ele continua, ó. Variáveis criadas durante a execução. Eu posso criar uma variável na hora, no tempo de execução? Posso, mas quase a gente não vai usar. Tá? Porque, ó, texto recebe presidente Venceslau. Identificador recebe cidade. Aí eu coloquei aqui, ó. Cifrão, recebe texto. Quer dizer o quê? Ele recebe os dois valores ao mesmo tempo. Mas isso aqui, gente, isso aqui eu nunca usei na minha vida. E olha que eu programo já aqui há muito tempo. Tá? Mas isso aqui é muito perigoso, que aí você se perde. Se você não tiver um controle muito bom de programação, você se acaba. Seguindo. Ó, tipos de variável agora numérica. Vamos lá. Alfanumérica, array e objeto. Numérica, não precisa nem falar, né? Inteira, real, hexadecimal, tá? Tudo que você já viu em Java que também é igual. Não muda. Tá? Aqui tem exemplo ó, de recebendo valores inteiros. Ó. Num recebe 21. Aqui ele entende que é inteiro. Aqui ele já entende que é real. Ou float. Ou double, né? E aqui ele recebe o valor hexadecimal. Tá? Só para vocês aprenderem, tá? Eu coloquei aqui, gente, esse material que vai ser porque nosso POAD vence dia 31, vocês sabem, né? Segunda-feira. Então, assim, esses exemplos aqui eu vou querer que vocês façam no bloco de notas, Notepad++. Só copiem, tá? Depois eu vou abrir uma tarefa para vocês, até segunda-feira, meia-noite, para vocês enviar para mim. Então, esses exemplos aqui, ó, tá aqui o título, ó. Como é que eu vou pôr o nome do arquivo? Exemplo 14, ó. Então, você vai, por exemplo, vai salvar o arquivo como exemplo 14, vai salvar lá e colocar para mim lá dentro, tá? Depois eu vou... Só quero... Por que eu quero fazer isso? Eu quero que vocês pratiquem, vocês precisam praticar isso aqui, para começar a familiarizar com o PHP. Aí aqui ele continua, alfanuméricos, que é o que eu te falei, ó. São cadeias de caracteres que, como vimos anteriormente, pode ser delimitado por aspas simples ou aspas duplas, tá? Foi o que eu falei, ó. Se você trabalha... Opa! Desculpe. Cadê? Eu fui dar um zoom aqui, porque acabou passando. Deixa eu voltar aqui. Opa, aqui, ó. Aspas simples e aspas duplas. Você pode trabalhar com os dois? Posso. Tá? Você pode trabalhar. Cadê, gente? É aqui mesmo, ó. Tá? Você pode trabalhar com aspas simples e aspas duplas. Tá? Aqui, ó. Eu coloquei nome com aspas duplas, posição, tá? Usei. Aí aqui, ó, eu não declarei aspas nenhum para receber valor de texto, tá? E aqui também eu não trabalhei. Eu já vou mostrar para vocês. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Aspas simples, posso pôr dentro de aspas dupla? Sim ou não? Aspas simples aonde, professor? Dentro de aspas duplas, posso usar aspas simples? É como uma separação dentro do texto, não é isso? Isso, posso Pode, a colocar. gente fez Pode. isso Pode. na aula anterior. Agora o contrário não. Dentro de aspas simples eu não consigo colocar aspas duplas. Entendi. Tá? Então essa aí é a regra. Mas fica tranquilo que isso aqui a gente vai estar trabalhando direto aí, a gente vai estar fazendo junto, eu vou estar explicando, então vocês vão... Por isso que eu quero que vocês façam esses exemplos, digitem esses exemplos. Por quê? Para que você possa começar a programar, a conhecer a linguagem. Se você não praticar isso daqui, você não vai aprender. Só eu falando aqui. Não adianta. Tá? Não adianta mesmo. E aqui a gente começa a trabalhar com vetor, array. Tá? Bom, como é que eu declaro um vetor? Olha aqui. Ó. Vamos entender esse código. Vetor. Eu criei um vetor do tipo nome aqui, ó, nesse caso. E entre colchete, eu estou atribuindo valor para ele. O quê? Na posição 0 desse vetor,
eu coloco a palavra Paulão. Na posição 1, Astrid. Na posição 2, Conceição. Na posição 3, Mariano. Na posição 4, André. Ou seja, qual é o tamanho desse vetor aqui? 5. Muito bem. Perfeito. 5. Tá? 5. E aí? O que eu faço? O que eu fiz? Eu fiz um for. For é repetição. Tá? Vocês já viram isso também. Para quê? Para que eu possa exibir os valores desse vetor. Qual vetor? Nome. Como chama o vetor? Nome. Tá? Então, nada mais é do que eu pus de menor ou igual a 4. Por que 4? Porque ó, ele começa de 0. I recebe 0, ponto e vírgula. Igual em Java. É igualzinho em Java, não muda. Tá? E enquanto I for menor ou igual a 4, I mais, incrementa. Então, ele vai ficar rodando. E aí eu fiz o quê? Eu criei uma tabela em HTML. Uma tabela em HTML fora. E dentro das linhas e colunas dessa tabela, eu estou exibindo os valores aqui, ó. Olha lá, TR, TD, lembra? TR é a linha, TD é a coluna, tá? Vocês já viram isso em HTML. Eu coloquei os valores aqui da posição e o nome, né, que está aqui, ó. Então vai fazer o quê? Vai ter um quadrado, um vetor, uma tabela, que a primeira coluna vai estar a posição desse vetor e a segunda coluna vai estar os nomes, o elemento que está dentro do vetor. Tudo isso vocês já viram, por isso que eu estou falando mais rápido, tá? Então, isso aqui é como você exibir, para você exibir um vetor. Percebam que esse eco aqui em cima, ó, esse aqui, ó, eu abro a tag table, de tabela, table. Lá embaixo eu fecho ela, ó, tá vendo? Então, eu estou criando o código HTML, as tags, os valores em tempo de execução. Vocês estão entendendo? Ou não? Sim. Sim. Então, ele vai... Por quê? Eu posso colocar aqui, por exemplo, um vetor de 100 nomes. E ele vai fazer automático para mim. Tá? Professor. Oi. Desculpa interromper de novo. Essa variável aí, pós, ela tá pegando do computador ali, é isso mesmo? É a posição. Pós é a posição. Ah, tá, beleza. Por quê? Ó, pós aqui, ó, tá recebendo I mais 1. Então ele começou de 0. Começou aqui o I, ó, recebe 0. Quando ele chegar aqui, vai valer quanto? 1. Depois rodou 2, 3, 4, 5, entendeu? Até acabar a condição aqui do for. Igualzinho você já viram em Java, já viram em outras linguagens por aí. É igual, não muda. Princípio da calculadora. Isso mesmo. Igualzinho. Fica tranquilo que a gente vai trabalhar com isso aqui depois. Vamos praticar. Bom, se tem um vetor, tem a matriz, né? Você já viu também matriz, creio eu. O que muda? Agora, você tem que passar a posição da linha, até pus linha aqui, ó, de propósito, quer ver? Deixa eu ver. Não, aqui pus I. Tem outro que eu coloquei linha. Linha e coluna, tá? Então, ó, esse primeiro colchete aqui representa a linha, sempre linha. Esse segundo, a coluna. Tá ok? Então, eu fiz uma matriz, tá? Uma matriz aqui, tá? Então, ó, o que acontece? Está recebendo essa posição 0, 0, Campinas. 0 e 1, né? Linha 0, coluna 1, São Paulo. Aí caiu para outra linha. Linha 1, coluna 0, Belo Horizonte. E assim por diante. Aí perceba que é dois for, ó. Tem um for para a linha, para percorrer a linha, tá? E o outro for para percorrer... Será que eu pulei o bronha aqui? Acho que eu comi bronha aqui, depois eu vou ter que dar uma olhada. Tá? Tem que ter outro for aqui para percorrer a coluna. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada aqui. Tá? Tudo bem? Tem que testar depois isso daqui, ver se ele funciona. Tá? E se não funcionar, eu quero que vocês me chamem para me ajudar vocês. Acho que eu fiz hoje à tarde isso daqui. Todos esses exercícios eu fiz exemplo, fiz tudo hoje à tarde. Tá? Então, não muda nada. O que você aprendeu em Java é igual aqui. Não muda. A lógica de programação é igual. Não muda. O que muda é o quê? A escrita, a sintaxe, né?
E muda pouca coisa, porque a questão do for aqui é igual do Java. Por que eu estou falando de Java? Porque como vocês já viram, estão vendo essa linguagem, então vai bater bastante a matéria aí. Na hora que você estiver trabalhando com Java e PHP, vai aparecer. A primeira, que é princípio, vai ficar bem parecido. Tá? E também tem o PHP objeto. Aí é trabalhar com objeto. Tá? Tanto é que no meu canal lá, se vocês quiserem olhar, tem PHP objeto. Eu dou aula para o TTEC, só que é de PHP igualzinho, só que é tudo objeto. Não é estruturado igual a gente está vendo aqui. Tá? É tudo objeto. Se você depois quiser dar uma olhadinha, dar uma olhada nas aulas lá, eu já estou programando com eles no website, tudo objeto. Tá? Então, ó, como é que funciona? Class é classe. Vamos lá. Class, minha classe. Aí cria uma função, que é um método, como se trata de orientação objeto, é um método, saudar. Aí eu coloquei aqui uma exibição e chamei ele aqui, ó. Meu objeto, new, instanciei a classe. Olha lá, instanciei a classe, igual em Java. Vocês já viram isso, new lá em Java. Recebe saudar. Quem que é saudar? Meu método aqui, ó, saudar, e vai aparecer essa mensagem aqui. Olá, eu sou a função saudar. Tá? Mas a gente não vai trabalhar com objeto em PHP. Fica tranquilo que isso aqui a gente não vai trabalhar. Tá? E aí vem a tabela aqui, ó, de operadores. Tá? Operadores em PHP. Que vocês já viram bastante aí, não preciso nem falar, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão e resto da divisão. Tá? Não muda. Tá? As linguagens, isso aqui é universal, né? Qualquer linguagem aí, independente da linguagem, os operadores aí vai ser igual. Tá? Aqui também, isso aqui também vem do Java. Se você aprendeu o Java, é a mesma coisa aqui. Tá? Ó, você pode colocar aqui A menos, quer dizer, na época você diminui o valor. Tá? O sinal de operando. Inverte o sinal do operando, perdão. Mais A já recebe o valor antes de terminar a linha. Menos retira o valor antes de terminar a linha. Geralmente o valor padrão é 1, tá? Tira 1. Aqui ele atribui valor para A mais, só que depois, incrementa. Tá? Que decrementa, que incrementa. Pós-incremento. Tá? E que é pré-incremento. E mesma coisa aqui, pós-decremento. E pré-decremento. Então, isso aqui é igual em Java, não muda, igualzinho. Aqui eu dou um exemplo. No resultado tem que aparecer isso daqui, que está aqui, ó. Eu fiz aqui o código, comentei o código para que vocês entendam. Fiz, né, esse algoritmo aqui, essa página aqui em PHP, esse código em PHP, para que vocês entendam. Então, esses códigos aqui, tudo vocês vão pôr na prática, tá? Vocês vão fazer na prática isso. É a tarefa que eu tenho para vocês aí nesse primeiro POAD. É só copiar, só testar, ver o que acontece. Se tiver dúvida, não entendi por que aconteceu isso, eu estou aqui para isso. Aí tem os binários da vida, mas os binários a gente nem vai trabalhar, que é também igual a Java. Eu estou falando bastante de Java porque vocês estão vendo a nossa disciplina também. O que eu estou ensinando aqui nesse caso, aqui, operadores binários, operadores é igual lá, também não vai mudar. Mais fácil para vocês entenderem. Tá? Aqui eu fiz um exemplo de operadores binários, mas a gente não vai trabalhar com isso. Tá? De baixo nível, a gente não vai trabalhar. E aqui tem aqui os operadores de comparação, que também é igual. Tá? Ou seja, se você usar aqui, ó, igual, quer dizer que é igual. Por exemplo, a variável A é igual à variável B, está falando. Tá? 3 iguais, quer dizer que é idêntico. Ou seja, se tiver até, por exemplo, um texto, se escrever Ricardo, né, minúsculo, e o outro Ricardo maiúsculo, nesse primeiro aqui ele fala que é igual. Tá? Nesse outro aqui, ele tem que ser idêntico, ele fala que é diferente. Por quê? Um está escrito em maiúsculo, o outro está escrito em minúsculo. Tá ok? Essa é a diferença. Bom, e aqui, ó, exclamação igual, quer dizer que é diferente. Você está falando, ó, a variável A é diferente da variável B. Pode ser usado também assim, ó, sinal de menor, sinal de maior. Tá? Que é a mesma coisa, só que a gente vai trabalhar sempre com os operadores mais avançados. No caso aqui, é isso aqui, ó, exclamação igual. Tá? A gente vai trabalhar com esse. E aqui também fala não idêntico. Tá? Isso aqui eu nunca trabalhei, nunca usei.
mas você pode, que é do PHP 4. Tá? Ó, somente PHP 4. Então, a gente nem vai usar. A gente está trabalhando com PHP 7. Tá? Aqui quer dizer assim, ó, A é menor que B. Tá? A é maior que B. Igualzinho que vocês já aprenderam. A é menor ou igual a B. A é maior ou igual a B. Tá? Então, não muda. Esses aqui são os operadores aqui de comparação. Aí eu criei exemplos, tá? Tá aqui, exemplo. Olha o if aqui, ó. Se não, else, se não. Mesma ideia. Aqui é para verificar se o número é par ou é ímpar. Por quê? Olha, nu recebe 25. 25 dividido por 2. Só que eu quero o resto da divisão. Se fosse para dividir normal, seria barra. Aqui, ó, percebe que é um percente. Então, é o resto. Aí eu pergunto, é igual a zero? Se o resto da divisão for igual a zero, quer dizer que é par, senão é ímpar. Tá? Aqui é um algoritmo aqui, ó, em PHP, que já verifica se o número é par ou ímpar. É assim que faz aí, beleza? Estão entendendo? Tenho certeza que já fizeram um algoritmo parecido com isso. Já fizemos exatamente esse. Então, aqui são os operadores de descrições. Tá, ó. O que é descrição? Foi aquilo que eu falei. Ó. A recebe B. Se tiver só um igual só, quer dizer que recebe. Aqui a gente acabou de ver nos exemplos anteriores lá, lembra? A mais igual, quer dizer que recebe e já soma ao mesmo tempo. Então quer dizer o quê? Ó? Que a variável A está recebendo o valor de B mais ela, está somando. Aí aqui você já pode deduzir, né? Subtração, está tirando, multiplicando, dividindo, tá? Aqui está concatenando, ó. Tem um pontinho aqui, ó, ponto igual, tá? Aqui está fazendo o quê? O resto. Esta divisão equivale e aqui é binários. Tá? Isso aqui a gente nem usa, esses dois aqui. Aqui também está perguntando se é igual, ou perdão, E, tá? Está atribuindo se é E, já fica igual as duas variáveis. O A fica com o valor de B igualzinho, E. E assim por diante. A gente nem usa isso daqui. Tá? Beleza? Aqui tem um exemplo. Ó, todos têm exemplo. Eu quero que vocês façam. Todos têm exemplo para vocês testarem e ver na prática como está ficando, como que vai aparecer no navegador, na página. Aqui são os operadores lógicos. Bom, não precisa nem falar, né? A variável A, AND B, quer dizer E. AND E. Em banco de dados, vocês vão trabalhar bastante com isso também. OR é OU. Tá? Esse XOR aqui eu nunca usei, mas dá para usar. Esse aqui, ó, exclamação, quer dizer que é não, estou negando, acabei de falar. Ó, tá? Esse E comercial aqui, E comercial duas vezes, é um E. A gente não vai, eu não gosto de usar AND. Eu uso E comercial. Em Java também é igualzinho, hein? Não tem o que mudar. Pipe. O que é pipe? Eu também uso bastante o pipe. Eu não uso esse OR aqui, não. Eu uso pipe porque as versões mais novas do PHP pode dar problema. Então, eu já uso uma linguagem universal que serve para qualquer linguagem. No Java ele não aceita agora, eu acho. Acho que ele só aceita isso, né? No Java não aceita mais. Tá? Mas pipe, para quem não sabe, é aquela tecla aí perto do CTRL aí do seu lado esquerdo, que é aquele quadro, aquela barra reta. Na verdade, não é uma barra reta, né? É dois esquinhos, uma barra em cima da outra, que não aparece aqui. Tá? Também é igual ao Java. Beleza? Bom, aqui ó, tem um exemplo, ó, end. Aqui eu coloquei de propósito um end, mas você poderia colocar o quê? No lugar do end aqui, eu poderia colocar o quê? Vamos ver se vocês entenderam. Dois E comerciais. Dois E comerciais. Muito bem. Meu, vocês estão afinados pra caramba. Parabéns, meu. Tá? Então põe dois E comercial aqui e já era. Eu não gosto de usar end assim, eu uso E comercial. Mas eu coloquei de propósito porque eu queria que vocês entendessem. Aqui, ó, aqui eu falo, ó. Tá? Beleza. Explicação, aqui ele fala um pouquinho, ó, procedência. Procedência é igual que você aprendeu a vida inteira na escola. Né? Está dentro de parênteses, adição, multiplicação. Quem resolve primeiro, quem não resolve, está aqui. Tá? A ordem, igual a matemática, não vai mudar também. Tá? Fiz um exemplo também, eu fiz exemplo para todos. E finalizo também a aula 2. Tá. E aí, agora? Para que vocês não tenham muito trabalho, eu sei que vocês têm muita coisa, vocês têm muito trabalho, o que eu quero agora na aula?
Eu quero que vocês peguem todos os exemplos e façam, tá, no Notepad++, ou no outro programa que for. São 24 exemplos, tá? Até esse slide aqui, até essa aula 2. A aula 3 eu vou deixar para a semana que vem, porque a gente vai trabalhar com laço de repetição, vou dar uma explicada mais a fundo, e depois a gente vai começar já a programar já com formulário, passando valores, para lá e para cá nas páginas web. Mas eu preciso que vocês façam esses exemplos. Eu vou criar uma tarefa agora no Teams, para até segunda-feira, dia 31, à meia-noite, 11h59, para vocês só digitar esses exemplos aqui, 24 exemplos, tá? E mandar para mim lá, tá? Mandar para mim. Coloca no Word, pega esse código aqui, copia, põe dentro do Word, põe seu nome e manda para mim. Vocês entenderam? Com o seu nome. Ah, coloca lá, Ricardo, dentro do Word, e manda para mim. Tudo bem? Certo, professor. Só copiar o doctype, HTML. Isso, do jeito que está aqui, ó, doctype, HTML, igualzinho às telas. Por que eu quero que vocês façam isso? Para que vocês comecem a se familiarizar com o PHP. Por quê? Você olhando aqui, explicando, você está entendendo, mas só na prática vai que dá algum erro. E se der algum erro, amanhã sábado, amanhã domingo, pode me chamar. Manda aqui no Teams, no chat, dá um print, ó, não está funcionando, que eu já respondo e ajudo vocês a fazerem. O senhor vai querer todos os exemplos? Não, vai querer todos os exemplos? Os 24. Os 24? Beleza. Isso. Aqui já estava fazendo na aula, tá tranquilo, já começou a fazer. E outra, lembrando que você fez o primeiro, copia o arquivo, cria outro arquivo no Notepad, muda o nome e vai juntando. Depois, o que você faz? Você pega todo esse código e cola no Word lá e manda para mim, o seu nome. O Word tem que estar com o seu nome completo, hein? Coloca lá, Ricardo, underline Ribeiro, underline Seco, no meu caso. E manda para mim lá, eu vou abrir a tarefa. Tá bom? Que é a primeira nota aí desse primeiro POAD, tá bom? Eu preciso fazer isso para o Centro Paula Souza. Certo. Então, eu vou estar aqui online. Tá? Professor, vou encerrar aqui. Oi. O Rian perguntou se manda as dúvidas no chat ou aqui no canal mesmo. Não, pode mandar aqui no chat, aqui, não tem problema não, porque a dúvida sua pode ser de algum aluno. Eu gosto de fazer isso, entendeu? Beleza. Porque aí o cara lê o chat e falou, eu tô com esse problema também. Eu vou lá e resolvo. Aí o cara fala, vou usar também. Tá? Certo. Tá bom? Então, ó, são 10h06 agora e até as 11 horas eu tô aqui online. Você pode me chamar aqui e eu vou te ajudando. Beleza, professor. A ideia disso aqui, galera, não é para enrolar, não. Eu quero que vocês comecem a aprender a escrever os códigos em PHP. Tá? Porque olhando aqui, que nem eu tô falando, olhando aqui é fácil. Na hora de colocar em prática, começa a dar erro. Ah, não tá abrindo, não tá funcionando. Tá? Uhum. Então, eu quero que vocês testem. E para aqueles que não leram a apostila, perderam a primeira aula, leiam a primeira aula, aula 1, tá? Lá tem um monte de exemplo também, e você vai digitar aquele lá no Notepad++, ou qualquer outro bloco de notas, depende. A gente está usando, eu estou usando aqui o Notepad++, tá? Então você vai lá, coloca no navegador, testam ele, coloca lá, a ideia é essa, treinar. Coloca lá, localhost, barra, o exemplo 1.php, tem que testar. Ah, estou com problema de instalação. Ah, eu não tenho computador, só tenho celular. Tem PHP, editor PHP para celular, tanto para iPhone, tanto para Android. Aqui a gente não está trabalhando com o banco, então não tem como você não testar. Coloca no celular no aplicativo e só digitar o código que está aí. Você não vai criar nada, você vai digitar e vai testar para aparecer lá para vocês verem como é que funciona. Tá? Então eu vou abrir a tarefa aqui agora. Tá? Então vai ser assim, ó, exemplos da aula 1 e aula 2. Tá? Em PHP, vocês vão escrever para mim, para a questão, a metodologia que é vocês praticar a linguagem e rodar no navegador local. Essa é a ideia de fazer todos esses exemplos. Certo, então pega os 24, faz ele, depois coloca no Word e envia, certo? É isso aí. Beleza.
com o seu nome, tá? O arquivo do Word, coloca o seu nome. Sim, sim. Valeu, professor. Beleza? Fechou? Fechou. Bom, galera. Perguntaram ali no chat ali, ó, se é os dois PDF ou só esse. É os dois PDF. PDF É os 1 e 24, 2. é os 24 exemplos. Ó, deixa eu voltar aqui, ó. Foi até bom, ó. Eu tô explicando aqui, mas não sei. Ó, olha aqui. Esse e esse. Ó, aula 1, aula 2. Aula 1, aula 2. São 24 exemplos, é sequência. Eu só quebrei porque a minha ideia hoje era passar no primeiro período, a aula 1, o segundo, e a semana que vem eu vou passar o terceiro e tem mais um. Aí a gente vai partir mesmo para o formulário, páginas legais aí, na próxima semana. Ok? Certo? Tá? Eu só quero que a ideia não é enrolar, tô falando, é para vocês praticarem. Eu quero que vocês comecem a praticar. Praticar o quê? O código PHP, como é que funciona e testar no navegador. Ah, tá abrindo, tá funcionando, já peguei o jeito da coisa. Beleza? E Certo, quem tá com professor. problema de instalação aí, já tem que resolver, tenta resolver, vamos tentar resolver aí, né? Correr nos fóruns, no YouTube tem de quilo lá, no slide na aula 1 tem um vídeo lá que eu coloquei como instalar certinho, o problema Observe, dá uma assistida no vídeo lá, tá? Tem um link lá dentro, tá? E ele explica, ó, você vai ter que limpar sua máquina, tá? Ele faz passo a passo lá para evitar erros, tá bom? E eu tô aqui no via chat agora, tá? Ajudando vocês nas dúvidas. Bom? Bom, gente, Certo. fique com Deus, bom final de semana para vocês, né? Tô falando aqui com vocês, mas vou estar aqui no chat aqui, escrevendo com vocês aqui, qualquer dúvida aí. Bom? Obrigado por tudo e obrigado pela aula aí, galera. Eu que Beleza, agradeço, professor. professor. Valeu. Boa noite, bom descanso. Bom fim de semana, hein? Você também, gente. Fique Boa com noite, Deus. professor. Boa noite.